Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br. Atenção, forasteiros! Nesse mês, o Fora do Meio vai mergulhar em um dos temas que mais impactam a nossa vida. Não apenas como pessoas LGBTQIA+, não apenas como negros, não apenas como brancos, não apenas como homens e mulheres, mas também estamos a menos de um mês de uma data muito, mas muito importante para toda a sociedade e por isso nós vamos falar, de novo, sobre política. E por mais que o movimento máximo da nossa jornada política pareça ser apenas o dia das eleições, eu preciso lhe advertir que não. Você pode declarar a plenos pulmões que não gosta de política, mas eu tenho a obrigação de dizer que, bem, ela gosta de você. E digo mais, caro ouvinte, ela gosta ainda mais de quem não gosta dela. Assim como Paola e Paulina, Ruth e Raquel, Paula e Thaís e tantas outras irmãs gêmeas da ficção, a política também tem uma gêmea do mal que quer se aproveitar da ignorância sobre ela para manipular e se perpetuar. A política pode ser boa ou ruim, usada para a vida ou para a morte. E o Brasil é o palco perfeito onde essa história já foi mostrada milhares de vezes, com roupagens diferentes, mas sempre a mesma mensagem. Ou você anda com ela lado a lado, ou ela vai te engolir. Nesse mês, acompanhe conosco discussões que poderão servir de ponto de início para você pensar bem na carta que está em suas mãos e jogar o jogo em favor da sua existência e de todos que você se importa, dentro e fora das fronteiras. Votar e escolher bem um candidato é igual a um jogo de pôquer. Há quem blefe, há quem roube, há quem jogue limpo. Mas só quem tem as cartas certas pode vencer. Vale a pena arriscar? Eu sou Fernando Arazão e esse é o Fora do Meio, podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters, que você encontra no @Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. E antes da gente abrir esse armário, eu quero te convidar a fazer como o Anderson da Silva, a Denise Mendes, o Diego, o Jonathan e o nosso novo colaborador lá na plataforma da Aurelo, William. E contribuir financeiramente para que a gente possa manter o Fora do Meio podcast. Esse é um podcast independente, ou seja, todos os recursos que a gente tem vêm de mim, do meu bolso e dessas colaborações que esses ouvintes mega especiais fazem mensalmente nos planos de assinatura que estão disponíveis aqui na descrição do episódio. Se você puder ajudar com R$5 por mês, você me ajuda imensamente a manter esse projeto vivo. Então, desce aqui na descrição, escolhe um plano e vem fazer parte dessa família mega especial do Fora do Meio Podcast. Armário aberto. E a gente tá aqui abrindo o mês de setembro e como eu falei pra vocês, a gente vai começar a tratar um pouquinho mais de política nesses últimos meses, né? Nesse mês pré-eleição. É um mês muito importante pra, como eu vivo falando pra vocês, ouvintes, pesquisarem candidatos, correrem atrás de informação pra gente não repetir os mesmos erros que a gente cometeu 4 anos atrás. E eu tô com um convidado aqui mega especial pra poder dividir um pouquinho comigo a experiência, a visão dele e eu não vou nem falar nada. Convidado, por favor, se apresente para a audiência do Fora do Meio. Oi, Fernando. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que a turma estiver ouvindo a gente. Eu sou o Guilherme Cortez, eu tô falando aqui de Franca. Eu sou advogado, sou professor, sou bissexual. Muito bacana a gente estar fazendo esse papo que além de um mês de campanha eleitoral, também é o mês da visibilidade bissexual. Exatamente. Eu sou ativista LGBT, desde que eu assumi orgulhosamente a minha sexualidade e atuo politicamente. Esse ano eu sou candidato a deputado estadual aqui no estado de São Paulo. Estamos ralando muito nessa campanha. Já participei de outras eleições. Antes de disputar eleições, já atuava ativamente no movimento. Então, quero te agradecer muito pela oportunidade de estar aqui conversando com todo mundo que acompanha o podcast Fora do Meio e que a gente faça um papo bem legal. Com toda certeza, eu já quero te agradecer por disponibilizar um tempinho, né, nessa sua campanha, porque eu sei que a rotina de campanha é uma loucura. Pra conseguir a agenda não é fácil. Então, muito obrigado. Eu tenho certeza que os meus ouvintes, assim... Gente, esse papo
por mais que a gente tá falando aqui da questão LGBT, etc, a gente vai sair um pouquinho dessa esfera. Você sabe que eu faço de vez em quando aqui no Fora do Meio, né? A gente tem essa ótica LGBTQIA+, porém, a gente precisa ver, às vezes, uma coisa um pouquinho maior, né? Que é exatamente o que a gente vai fazer aqui hoje, eu e o Guilherme. E Gui, paulistano, já vou começar a chamar de Gui, tá? Eu finjo que eu nasci aqui no Butantã. Fica à vontade, vou te chamar de Fê também, fica tudo certo. Sim, bora lá. Gui, me conta uma coisa. Você, além de tudo, né, é um candidato, ou seja, é uma pessoa envolvida com política, né? Eu, da minha parte, também já acabei participando de alguns partidos políticos quando eu era do Sul. Depois eu fui salvo pela Cher. Mas, assim, a gente tá aqui, né, num ano eleitoral, né, num ano que é muito importante as pessoas falarem sobre a questão política. Como eu já falei, né, pra não repetir os mesmos erros de 2018. E a gente tem muito essa mania, como povo brasileiro, de eu odeio política, política é um saco, política não sei o quê. Eu, Fernando, eu acho que a gente, como povo, odeia política porque as pessoas querem que a gente odeie política. Porque se a gente começar a gostar, a gente vai querer entender. E entender é um problema, não é? Eu queria começar te perguntando, então, como essa pessoa envolvida nesse meio, o que é política, na sua opinião? Fê, primeiro que eu sempre fui um pouco fora da curva, porque desde que eu era criança, eu gostava muito de política. Geralmente, quando a gente pensa em política, quando você pergunta o que é um político, o que vem na nossa cabeça? Vem, geralmente, um homem, provavelmente branco, mais velho, heteronormativo, uma figura de terno, com muito dinheiro e que você tem uma visão distanciada, né? Que você vê num horário eleitoral, você vê numa campanha política. Isso é o que as pessoas costumam pensar que é política. Que é uma ideia um pouco distanciada da gente, da realidade cotidiana da imensa maioria dos brasileiros e das brasileiras, da diversidade do nosso povo, né? Então, acho que começa por aí o distanciamento das pessoas com a política. Ela não se enxerga ali, ela acha que é uma coisa que não traz muitos frutos, que não muda efetivamente a vida dela, né? Que não faz grande diferença, a não ser para pior. E daí já começa um distanciamento. Mas desde que eu era criança eu me interessava, achava legal ler notícia, ver campanha eleitoral, acompanhar, achava que de alguma forma ou outra seria interessante. Só que ainda com essa visão de política tradicional. Eu costumo dizer que quando eu vou pro ensino médio, na época eu ainda morava em São Paulo, e eu fui estudar numa ETEC, Escola Técnica Estadual de São Paulo, aí no Bom Retiro, que era uma escola que era muito mobilizada politicamente, no movimento estudantil, também, eu acho que isso não é coincidência. Foi a época que eu aceitei, assumi a minha sexualidade, eu acho que isso também foi um ato político, mas eu digo que nessa virada da minha vida foi quando eu comecei a ver que a política era muito mais do que só uma campanha eleitoral. Sim. Por isso que eu digo, as pessoas falam, por que ou quando você entrou na política? Eu não entrei na política agora que eu sou candidato, eu não entrei na política em 2020, na outra candidatura que eu participei. Eu acho que a política, respondendo a sua pergunta, ela é muito mais ampla. A política, ela permeia todas as nossas relações sociais. Então a gente está falando e fazendo política no nosso ambiente de trabalho, no nosso bairro, quando tem algum problema ali no bairro que a comunidade se mobiliza, isso é política. Quando a gente exerce ou reivindica algum direito nosso, isso é política. Política não é exatamente só um processo eleitoral, as pessoas que são eleitas e o que aquelas pessoas eleitas vão fazer. A política está em tudo. Sim. Os nossos movimentos, quando a gente vai pra rua, quando a gente se manifesta, quando a gente discute, quando a gente, nesse papo aqui, estamos conversando sobre ideias, sobre as nossas opiniões, tudo isso é política. Então, eu concordo muito com você. Eu acho que tem um interesse nas pessoas se desinteressarem por política, porque eu acho que as pessoas se entendendo como agentes políticos, pessoas atuantes na política, independente de onde elas estejam, se entendendo como seres políticos que podem promover uma mudança, uma transformação no seu bairro, na sua comunidade, na sua escola, na sua universidade, no seu trabalho, onde quer que seja, e ainda mais para os rumos gerais do país, eu acho que isso tem um potencial muito grande. Tem muita gente medo que esse potencial se aflore, né? Sim. Mas eu diria isso, eu acho que a política tá em tudo, a gente não consegue fugir da política, a política é feita cotidianamente, impacta todas as nossas relações, o direito que a gente tem a isso, aquilo, o transporte público que a gente pega, o acesso que a gente tem à saúde,
educação, a tudo que a gente faz em sociedade, vamos dizer assim. E nós também, tendo um mandato ou não, disputando eleição ou não, estando num partido político ou não, a gente também está exercendo e sendo agentes políticos o tempo todo. Então, Sim. Política é importantíssimo. Sim, e eu vou mais adiante ainda. Eu acho que a gente faz política desde o momento que a gente dá a primeira respiração quando a gente nasce. Porque a partir dali, o que acontece? Política, pra mim, é essa coisa da negociação. De eu me pôr pra você o que eu tenho interesse e você me devolver com aquilo que você pode. Por exemplo, se eu choro que eu tô com fome sendo um bebê, eu tô negociando com a minha mãe. Ela, né, vai ter que parar a vida dela pra poder me dar de mamar naquele momento. Política pra mim é essa negociação, é isso que a gente faz, essa troca. E troca não no sentido assim ruim do negócio, mas tipo é isso, você tem uma visão, você tem a capacidade de fazer alguma coisa que me interessa e eu vou negociando com você pra ser bom pra todo mundo. Política pra mim ela tem que ser boa pra todo mundo, porque a gente, querendo ou não, convive numa sociedade em que eu quero meus direitos e assim, as pessoas negras querem seus direitos, as pessoas LGBTs querem seus direitos. Pra mim, a gente deixar isso claro e lutar por isso é fazer política. Então, é exatamente isso que eu falo, né? Por isso que as pessoas têm muito esses homens héteros que estão lá no Senado, no Congresso, etc. E que ganham muito dinheiro iludindo as pessoas, principalmente pessoas do interior, pessoas que às vezes não têm tanto acesso à informação quanto a gente desse eixo, né, do Sudeste. Não interessa pra eles essas pessoas saberem votar, saberem o que é política, saber o que eles fazem. Eles querem lá aparecer na televisão dessas pessoas, bater na porta delas e dizer, olha, me dá seu voto e eu te dou isso, isso e aquilo outro. E política, assim, por mais que seja uma troca, ela não é esse tipo de troca, né? Ela é uma troca muito maior, é uma troca para a sociedade. E a gente faz parte disso, né? Exato. Eu acho que a política tá em tudo. Agora, um desafio que a gente tem é que a política institucional, vamos dizer assim, que é essa política que daí é quando a gente tá falando de eleição, de quem vai ser eleito, de quem vai ocupar esses cargos, que ela reflita mais a realidade e a cara do nosso povo. Isso é uma dificuldade que a gente tem. Então as pessoas estão fazendo política o tempo todo. As lideranças comunitárias, as pessoas nas suas comunidades, o movimento LGBT, feminista, antirracista, a turma da cultura, os grêmios estudantis, os sindicatos. Então, política é feita o tempo todo. A questão é que eu acho que tem uma dificuldade dessa política real, dessa política do povo, dessa política que a gente faz cotidianamente, acessar também a política institucional. Que é lá onde aprovam as leis, onde eles votam um orçamento, onde eles tomam uma série de decisões e medidas que vão impactar profundamente a nossa vida, né? Então, eu acho que um desafio que a gente tem agora que a gente tá falando sobre eleição é que, ok, política é feita em todos os espaços, mas a gente também quer que nesses espaços institucionais, tradicionais, clássicos da política, que sejam mais representativos. Sim. Não representativos só na forma, mas no conteúdo, que sejam espaços de fato acessíveis e que vão falar e vão ser úteis para a realidade concreta, para as demandas, para os direitos, para como as pessoas vão viver em sociedade, né? Exato. E uma coisa que você, provavelmente como candidato, deve ter ouvido muito mais do que eu, que sou só uma pessoa que tá aqui dando a cara na internet, assim, e eu acho que o trabalho que eu faço, ele tem esse cunho de incentivar as pessoas a pesquisarem política, mas é muito comum as pessoas dizerem, ai, não gosto de política, ai, política é muito chato, ai, política não sei o quê. E a pessoa acha, na cabeça dela, que ela tá se isentando da política quando ela dá essa declaração. Tipo assim, eu não me meto em política, sabe? Eu não voto, eu não faço nada, eu não tô nem aí, eu não vivo essa vida política. E se você é uma das pessoas que pensa dessa forma, eu tenho uma notícia pra te dar. Você está sendo influenciado e você está fazendo política. Não pro seu benefício, né? Então eu te pergunto, Gui, dá pra ser isento só porque, tipo assim, eu não gosto de política? Existe essa possibilidade? Eu acho que de forma nenhuma, porque qualquer posicionamento que a gente tem, mesmo o posicionamento de uma suposta isenção, também é um lado. E também tem as suas consequências políticas. Então, em primeiro lugar, você pode fazer a escolha, uma escolha legítima, questionável, mas uma escolha legítima, de se abster das oportunidades em que você pode se posicionar, agir, votar, atuar no seu espaço, ou votar na eleição, assim por diante. A questão é que o ato de você se abster, ou de você anular seu voto, ou de você não participar de um movimento, de uma manifestação, não vai te blindar das consequências disso. Sim. Vamos dizer assim. 2020 e 2021 tá aí na nossa cara pra provar isso, né? Exatamente, exatamente. Então, você deixar de votar não vai impedir que pessoas sejam eleitas. Pelo contrário, pessoas vão ser eleitas, só que sem a sua contribuição, vamos dizer assim. Então, você não vai fazer parte da escolha de quem serão essas pessoas.
pessoas, então você não vai contribuir, mesmo que com seu voto, para a escolha das melhores pessoas que vão estar lá, e com isso, essas pessoas vão tomar decisões, fazer escolhas que vão afetar a sua vida profundamente. Não tem como você ser isento se quando você tem algum problema de saúde, você precisa ir para um equipamento público de saúde, por exemplo, um UBS, para um pronto-socorro, ou quando você precisa se locomover pela cidade, você depende do transporte público ou mesmo do transporte privado, ou você vai colocar seus filhos, você estuda numa universidade particular, numa universidade pública, ou os direitos que você tem, se você tem carteira de trabalho assinado, se você não tem, se você é trabalhador terceirizado, os nossos direitos civis, se você é uma pessoa LGBT e você tem reconhecido o seu direito ao nome social, ao casamento igualitário, tudo isso, todos os aspectos da nossa vida, como que a gente vai casar, como que a gente vai ser visto em sociedade, como que a gente vai consumir cultura, como que a gente vai acessar serviços, tudo isso é profundamente determinado pela política. Então eu acho que a gente supostamente se abster não é bem uma abstenção, porque isso aí também tem consequências práticas. Sim. E não tem como a gente fugir dessas consequências. Então, você deixar de votar, na prática você vai estar sujeito a tudo que a política implica, só que você vai estar abrindo mão de contribuir para que isso seja mais como você acha que deveria ser, para que você tenha os direitos, que você vive em sociedade da forma que você acha que seria melhor, que você tenha acesso a esses serviços e assim por diante. Sim. Não, eu concordo com você e eu acho engraçado muito esse discurso do tipo assim, porque eu não uso o SUS, então não preciso votar. Gente, vamos analisar 2021, né? A gente acompanhou o caso da Prevent Senior. Por mais que você não use o SUS, ou tipo assim, o Bolsonaro foi eleito e ele conseguiu se meter num plano de saúde privado para fazer, né, incentivar o teste de um medicamento não eficaz que matou um monte de gente. Então a política está presente até aonde você acha que não é público. É isso que a gente precisa deixar muito claro. Política vai permear todos os cantos da sua vida, quer você use coisas públicas ou não, porque ela está presente no dia a dia da sociedade. A sociedade toda é pautada por política, né? E a gente às vezes acaba caindo na ilusão de que não, a gente se isentou, a gente tá blindado, né, acima do bem e do mal e, né, desculpa, temos que te tirar dessa visão, eu não sei nem como chamar isso, na verdade. Não, as pessoas têm que entender que até os serviços privados, particulares, eles também são regrados pela política, vamos dizer assim. Então, eu não uso transporte público, não ando de ônibus, não ando de metrô, não ando de trem, eu tenho meu próprio carro. Agora, como você vai financiar seu carro, os impostos que você vai pagar, ou mesmo, enfim, a política de combustíveis, ou a política de mobilidade urbana que você vai acessar, isso aí é regrado pela política, pelas pessoas que estão ocupando esse espaço. Ou vou mais além ainda em falar sobre saúde, tá bom? Supostamente não usa o SUS. Primeiro que isso não é verdade, né? Porque todo o nosso sistema de vacinação, a vigilância sanitária, uma série de coisas que às vezes as pessoas elas acham que elas não estão utilizando o serviço público de saúde, passa pelo que o SUS oferece. Sim. Né? Agora, vamos além. A gente estava discutindo, teve uma decisão muito polêmica do judiciário recentemente, que felizmente está sendo derrubada por projetos que estão sendo votados na Câmara dos Deputados, que é o chamado rol taxativo, que diz respeito aos convênios privados. Então, eu não uso o SUS, eu tenho meu dinheiro, eu pago meu convênio, então eu tô acima disso. Não, porque, por exemplo, a decisão tomada, isso diz respeito aos convênios, aos planos privados de saúde, e qual a cobertura que eles podem dar, e os direitos que os seus assegurados, o direito que os seus clientes, seus consumidores têm a ter serviços oferecidos, a ter tratamentos cobertos, né? Então, mesmo quando a gente vai falar de um serviço privado, isso também diz respeito à política, como que isso vai se dar, como que a gente vai ter acesso a esse serviço. Então, é isso. A moral da história, tudo que a gente está dizendo tudo que a gente faz é perpassado, é permeado pela política. Sim. E a gente deixar de fazer parte da tomada das decisões não torna a nossa vida melhor. Pelo contrário, possivelmente torna a nossa vida mais difícil, porque sem a gente poder opinar sobre o que é melhor para elas, decisões vão ser tomadas à nossa revelia. Sim. E tudo é política, inclusive esse podcast, né? Você que me acompanha aqui desde o começo sabe que esse podcast ele foi criado porque eu tava muito chateado com a eleição do Bolsonaro. E uma das coisas que a gente fala muito, né? E assim, hoje, eu já fui uma pessoa que eu refutava muito essa frase, mas hoje eu vejo o quanta verdade ela tem nela, que essa questão de ser LGBTQIA+, é um ato político.
as pessoas falam muito isso e eu lembro assim que mais jovem, né, quando eu era do interior e etc, eu não entendia por que essa frase fazia sentido, porque eu não queria me envolver naquilo dessa forma. Mas assim, quando você, na minha opinião, está fora desse padrão que a sociedade coloca, que é o homem cis heteronormativo, papapi, papapó, automaticamente você vai pra contramão e indo pra contramão você começa a ter a chance de mudar essa sociedade. Então você vai começar, querendo ou não, a ser uma pessoa que vai precisar de um direito diferente daquela pessoa que é hétero, que já tem o direito constituído, pra você simplesmente existir, como, né, a gente já foi falado, pra você casar, pra você conseguir adotar uma criança, etc e tal. Gui, você como um homem bissexual e um cara que é engajado nessa questão política, né, eu vou te usar como isso porque assim, eu sou a pessoa que vive a política do lado de cá, né, mas assim, o quão essa frase pra você ela é impactante, tipo assim, ser LGBTQIA+ é um ato político? Eu acho que ela é muito importante. Primeiro, eu vou além. Eu acho que todas as identidades, elas são políticas, pelo que a gente tá falando, né? Então você ser LGBT, você ser negro, negra, indígena, quilombola, mulher, não binária, homem, branco, todas as identidades elas são políticas porque elas vão dizer respeito a como você vai intervir em sociedade, né? As vantagens e desvantagens que você vai ter na sociedade, como que você vai ser lido, como que você possivelmente vai se comportar e assim por diante. Então todas as nossas identidades são identidades políticas. Isso é importante a gente dizer, porque, enfim, todo sistema que a gente vive tenta trazer a questão da identidade para fora da esfera política. Então não, a gente não tem que falar sobre as relações sexuais, sexualidade, não temos que falar sobre gênero, não temos que falar sobre etnia, não temos que falar sobre isso, sobre aquilo outro, porque diz respeito ao indivíduo e eu discordo frontalmente disso. Totalmente. Eu acho que as nossas identidades, elas são profundamente políticas a partir do momento que elas moldam como a gente vai viver, vai intervir na coletividade. E daí eu digo, eu acho que sobretudo quando a gente vai falar das identidades dissidentes, que são essas identidades que estão fora do que é o padrão, do que é a norma, do que é a identidade universal, que é o homem hétero, cis, normativo, branco, tal. As identidades dissidentes, eu acho que elas são, como você estava dizendo, ainda mais atos políticos. E por isso que o respeito é uma discussão que a gente tem dentro do movimento sobre se a gente deve afirmar ou se colocar, entre aspas, em caixinhas ou não, mas eu acho que é importante eu me reconhecer, me reivindicar e me orgulhar de ser um homem bissexual, sem prejuízo da fluidez da nossa sexualidade, do nosso gênero. A gente sabe que se a gente vivesse em uma sociedade onde essas normas não fossem tão estabelecidas, sexualidade é uma coisa profundamente fluida, gênero é uma coisa profundamente fluida. Eu acho que uma outra concepção de sociedade, isso não seria nem tão necessário. Sim, a gente não precisaria estar discutindo isso, né? Exato, porque sexualidade ou gênero ou várias coisas são, eu ouvi essa frase, eu acho muito bacana, são um dos aspectos da identidade humana. Então vão existir tantas sexualidades quanto existirem experiências humanas. Sim. Né? Então infinitas. A questão é que a gente encaixa, vamos dizer, por compatibilidades, assim, né? Mas isso poderia também ser superado. Só que eu acho que no atual estado de coisas que a gente tá aí, que a gente vive, eu acho que é importante a gente afirmar essas nossas identidades, sobretudo as identidades dissidentes. Porque é o que você falou. Eu acho que ser LGBT na sociedade atual, vamos trazer pro Brasil, é um ato de coragem, em primeiro lugar. É um ato de resistência, porque sua vida, pelo simples fato de você ter uma orientação sexual, uma identidade de gênero que é dissidente da norma padrão, do que é considerável aceitado, isso te coloca na linha de tiro, isso te coloca em risco de vida, né? Isso te coloca em uma série de situações de vulnerabilidade, isso te coloca atrás na fila, vamos dizer assim. E daí, é isso, as pessoas elas não são unidimensionais, elas não são só a sexualidade delas, elas não são só o gênero delas, elas não são só a etnia delas, elas não são só a religião delas. A gente é um conjunto de coisas que formam a nossa experiência humana. Então você é uma mulher negra, lésbica, você é uma pessoa trans, de onde você vem, com que você trabalha, tudo isso vai impactar a sua vida e vai te colocar em algum lugar aí dentro da sociedade. Mais à frente, mais atrás, com mais dificuldades, com mais privilégios e assim por diante. Agora, eu acho que é profundamente importante a gente reconhecer que as nossas sexualidades, a nossa etnia, o nosso gênero, são atos, são fenômenos políticos. Fazem parte de quem a gente é, de como a gente vai ser lido, como que a gente vai ser
enxergado, como que a gente vai ser visto em sociedade. E nós fazermos parte, nos orgulharmos e reivindicarmos as nossas identidades dissidentes, que a sociedade tenta dizer o tempo todo: se envergonhe, se esconda, volte pro armário. Pode ser, mas seja em silêncio, seja sem muito alarde. Pra que falar tanto disso, como a gente ouve muito agora na campanha, em toda eleição? Mas pra que você vai falar que você é LGBT? Isso aí é menos importante? Eu não acho que é menos importante. Não acho que é menos importante a gente ter pessoas LGBTs ocupando espaços políticos e falando abertamente sobre isso. E mais do que ter pessoas LGBTs ocupando esse espaço, ter pessoas que sejam comprometidas com essas pautas. Eu acho que isso é de uma importância fundamental, sobretudo quando a gente faz parte desses grupos sociais que estão em situação de permanente vulnerabilidade, de permanente risco, de permanente violência. Então eu acho que nossa sexualidade, nosso gênero, os múltiplos aspectos que formam quem a gente é, são todos políticos, sobretudo quando a gente está ali no fim da fila. E isso faz da gente, coloca a gente mais em risco e também faz a gente precisar ter mais coragem, ter mais mobilização, se organizar mais para conseguir direitos básicos que deveriam ser fundamentais para todo mundo. Sim, e assim, é muito fácil, né, pra gente que aqui de São Paulo, por exemplo, né, eu e você, falar sobre sexualidade, etc, porque onde a gente tá é uma conversa constante, as pessoas, tipo assim, já estão acostumadas. Mas eu lembro, por exemplo, de uma reunião política que eu participei em Blumenau alguns anos atrás, que foi na época de uma campanha pra prefeito da cidade, e eu lembro de um cara falando, tipo, não, a gente vai fazer o seguinte: o fulano tá crescendo nas pesquisas, vamos jogar uma notícia de que ele é gay, porque ninguém nunca viu ele com uma mulher, então tipo assim, vai colar, ele vai ter que se explicar, e nesse se explicar ele vai perder voto, a gente consegue ganhar. E eu achei aquilo um absurdo. Eu não era uma pessoa que já me declarava gay, assim, eu ainda tava naquela fase de tipo assim, não sei, etc. Mas eu fiquei tão bravo com aquilo que eu tipo assim, eu não voltei lá, porque eu pensei, gente, isso é muito imundo. Então, se uma pessoa tem a capacidade de querer prejudicar a outra pelo fato dela ser gay, nós que somos pessoas LGBTs e somos do meio político, a gente precisa afirmar até para poder, tipo assim, normalizar isso de forma que isso não seja mais uma coisa prejudicial. Então, quando a gente declara que a gente é LGBT, a gente tá ajudando a uma sociedade toda a se reconhecer e a normalizar isso, né? Porque querendo ou não, talvez não aqui em São Paulo, talvez não nessas grandes capitais, mas do interior, isso é uma coisa que é usada ainda contra algumas pessoas, né? E a gente tem por obrigação, a gente que é figura pública, ajudar a blindar isso, porque quanto mais você falar sou e tem orgulho disso, mais você enfraquece esse discurso que quer botar essa vergonha, como você falou, né? Tipo, isso é uma coisa ruim. Tipo, não, isso é uma coisa ótima. É uma parte da característica e que vai, inclusive, te ajudar a ver coisas que as outras pessoas não veriam. Claro, claro. E eu digo além, eu acho que mesmo em São Paulo, é claro que quando a gente pega os grandes centros metropolitanos, e aqui a gente pega no Brasil, São Paulo é o maior deles. Eu nasci em São Paulo, passei a minha infância e minha adolescência inteira em São Paulo. Foi onde eu descobri minha sexualidade, onde eu afirmei minha sexualidade, onde eu comecei a ter minhas primeiras experiências. Eu acho que é claro que nesse lugar já existem movimentos mais consolidados, eu diria assim, que já abriram mais portas. Quando eu mudei para o interior em 2016, ainda dentro do estado de São Paulo, mas hoje eu moro em Franca, eu vi que isso não é regra, né? Que na verdade na maioria dos lugares sequer essas pequenas conquistas, essas portas já foram abertas, em alguns lugares ainda são tabus, ainda estão fechados, mas não é como se em São Paulo, se no Rio de Janeiro, se no Sudeste, se em qualquer parte, a gente já tivesse atingido uma plena cidadania. Não. Pelo contrário. Meu sonho, inclusive. Exato. Continuam sendo lugares violentos. Eu acho que a diferença, eu penso muito nisso, de ter feito esse intercâmbio de São Paulo para o interior e de estar frequentando as duas coisas. Eu acho que é isso. Eu acho que no interior, como você diz, a gente tem movimentos ainda menos consolidados, né? Então, que conseguiram impor menos vitórias, né? Então, a gente ainda está alguns passos atrás. Mas mesmo assim, não é como se em nenhum lugar no Brasil ou no mundo a gente vivesse uma situação de cidadania. Eu acho que é muito interessante. Pode parecer contraditório para as pessoas, mas ao mesmo tempo, a gente quer afirmar a nossa identidade. Só que a gente também não quer que a nossa identidade nos diminua, vamos dizer assim. Então a gente quer afirmar, só que a gente não quer ser visto só como a nossa sexualidade. Sim. Então nós somos múltiplos, mesmo entre duas pessoas LGBTs. E o que é LGBT? LGBT a gente tá falando de todo um espectro de sexualidades e de identidade de gêneros que é muito diverso, muito amplo. As pessoas têm diferenças, têm opiniões diferentes, têm experiências diferentes, têm gostos diferentes, personalidades diferentes, né? Então a gente não quer que as nossas identidades nos restringam, pelo contrário, a gente quer que elas sejam afirmadas justamente porque a sociedade
tempo todo quer que a gente as apague, que a gente as omita, que a gente as esconda, mas a gente é muito mais do que qualquer uma delas. A gente é uma soma de todos os aspectos que formam as pessoas que a gente é. Cada um de nós é único, cada um de nós, enfim, é fruto de milênios de desenvolvimento, né, para surgir o ser como a gente é. Eu acho que é de uma beleza, de uma riqueza imensa. Então eu acho que é isso, eu acho que é uma combinação, ao mesmo tempo da gente dizer, sou LGBT com orgulho, quero que meus direitos sejam respeitados, quero que minha identidade seja respeitada, quero poder me vestir, quero poder me expressar, quero poder amar da forma como eu quero. Isso é muito mais do que isso. Então não me restrinja só a um aspecto da minha vida. Eu posso ser o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, da forma que eu quiser, com tudo que me compõe. Exatamente, isso que é o mais importante. E a gente falando, né, dessa questão de, é claro, a gente existe como pessoa LGBT, então a gente tem um pouco uma outra visão da sociedade, porque o que acontece, ao contrário, né, de uma pessoa que é da norma, né, que é, por exemplo, um homem cis, ou uma mulher cis, que tem ali, a mulher menos, mas ela ainda tem um lugar ali que ela consegue transitar de uma forma muito melhor do que às vezes uma mulher negra, por exemplo, né, apesar dela ser também cis e hétero, a gente tem uma série de questões que a gente tem que ficar pensando o tempo todo, né? Por exemplo, eu lembro que quando o Bolsonaro ganhou a eleição, meus amigos ficaram enlouquecidos e tipo assim, os casais da época queriam casar rápido porque vai que ele tirasse a lei do casamento igualitário, vai que ele tirasse não sei o que. Então, quer dizer, sempre que a gente tem uma cena, como a gente teve em 2018, a gente vê o quanto os direitos que a gente lutou tanto pra conquistar, eles acabam sendo frágeis também, né? Então, por isso que é importante demais a gente tá falando sobre isso, e a gente principalmente que tá dentro desse recorte, de lutar, e a gente não só lutar, né? Não só falar, não só usar o Twitter pra poder dizer, tipo assim, apoio o casamento igualitário, mas a gente ocupar os espaços que são onde estão as pessoas que tomam essas decisões, pra gente poder proteger a nós mesmos, né? E os nossos direitos que foram tão suados, né? Se você considerar, tipo, o Stonewall foi há quanto tempo atrás? Anos 60? Faz tempo, mas não faz tanto tempo assim. A gente conquistou muita coisa, mas assim, ao mesmo tempo é tão frágil, a gente pode perder isso a qualquer momento, basta uma pessoa sem o menor escrúpulo assumir uma cadeira, né? E é importante que a gente que tá desse lado também, a gente assuma e ocupe esses espaços pra gente poder até se proteger, né? E esse é o momento, né? Nesse ano eleitoral, é o momento a gente fazer isso também, né? Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Claro, Fê, eu acho que toda essa experiência que a gente tem vivido, pelo menos desde 2016, não que os problemas tenham começado em 2016, não começaram, mas toda a experiência que a gente tem vivido, eu acho que tem colocado pra gente como os nossos direitos e essas conquistas que levaram anos para elas serem conquistadas, minimamente sedimentadas, como que elas são frágeis, como que numa mudança de governo, num golpe parlamentar, na ascensão de um neofascista, por exemplo, que nem o Bolsonaro, como que tudo isso pode ser colocado a perder, né? Isso que não eram nem sequer grandes garantias, vamos dizer assim, né? Eram frutos de muita luta, mas pequenos avanços que a gente tinha conseguido em termos de ter o mínimo de civilidade, igualdade jurídica, vamos dizer assim, né? Eu acho que um problema que às vezes nos nossos movimentos a gente vê é tentar se fazer uma hierarquia, um ranking de opressões. Eu acho que isso é uma besteira. Sim. Eu acho que pelo contrário, eu acho que a gente tem que entender que, como a gente estava conversando, que as pessoas elas não são unidimensionais, elas são compostas por várias características, por várias identidades e que, portanto, elas se interseccionam. Então, que a vivência de um homem branco, cisgênero, gay é diferente de um homem negro, bissexual ou de uma mulher cis, hétero e assim por diante. Isso não é um problema, pelo contrário. Eu acho que a gente tem que se reconhecer nas nossas identidades e eu gosto muito de uma frase que eu não me sentiria livre enquanto os outros não forem também. Eu acho que a gente não pode viver plenamente uma condição em que a gente, enfim, vive plenamente a nossa identidade de gênero, nossa sexualidade, se a gente não acabar também com a opressão de gênero, com racismo ou com outras formas de opressão. Pelo contrário, eu acho que isso aí tem que ser um motor pra gente ir, pra gente potencializar todas as identidades, todos os corpos dissidentes pra lutar, né? E acho, ao mesmo tempo, que um outro erro que às vezes se comete é se tratar as questões sobre diversidade sexual e de gênero como questões menos importantes, como questões que, isso aí já foi conquistado, hoje é mais natural do que era antes,
antes, eu não acho que é verdade. Se a gente pega o Bolsonaro, isso fica muito evidente. Bolsonaro hoje, quem é o Bolsonaro? O movimento LGBT conhece o Bolsonaro há muito tempo. O Bolsonaro, ele fez a sua carreira política com factoides em cima do movimento LGBT. Na época, inclusive, o João Willis era deputado federal pelo PSOL, foi uma das primeiras vítimas dessa máquina de fake news que eles foram construindo até levar o Bolsonaro. E se a gente pega aquilo que se convenhou chamar de pauta de costumes, eu acho isso uma bobagem, porque não é de costumes que a gente tá falando. Quando se diz pauta de costumes, geralmente tá se falando sobre as pautas de direitos humanos, de opressões, dos grupos que também, às vezes, se chamam de minorias, né? Minorias em direitos. E eu acho que isso é um profundo erro de diversas formas. Primeiro, porque eu acho que isso a gente não tá dizendo respeito a costumes. Quando você coloca como costume, você tá dizendo como se fosse uma questão secundária. Sim. Como se fosse uma questão menos importante, que não tivesse na realidade concreta das pessoas. Não é verdade. A sexualidade das pessoas, a identidade de gênero delas, a etnia delas, a classe social delas, e como que tudo isso diz respeito à vida concreta dela, né? Se ela agride dentro de casa, se ela ganha menos no trabalho, se ela pode viver livremente com seu parceiro, com a sua parceira, se ela pode usar a roupa que ela quer, como que ela sai, tudo isso é extremamente concreto, diz respeito ao dia a dia das pessoas. E então acho que não é uma questão menos importante a gente falar sobre sexualidade, não é menos importante a gente falar sobre identidade de gênero. Pelo contrário, o Bolsonaro fala muito. Sim. Fala muito. Eles falam muito sobre isso. Isso é um tema fundamental pra eles. Falam mais que a gente, se bobear, né? Exatamente. Às vezes até a esquerda, às vezes até o nosso setor, vamos dizer assim, fica acuado em falar sobre esses temas, porque acha que, são temas secundários, ou até por um pragmatismo eleitoral, eu acho que é um tema difícil de falar, eu acho que isso é um enorme erro, porque quando a gente faz isso, a gente entrega essas pautas na mão do discurso deles. Sim. E eles falam muito sobre isso, eles manejam o tema do pânico moral, então de que a sociedade ela tá em risco, de que a pureza, o futuro da humanidade tá em risco, de que as crianças estão em risco e tudo mais, porque, enfim, nós, as pessoas LGBT, daí tudo que eles colocam dentro disso, estão ameaçando de perversão moral ou qualquer coisa do tipo. Eu acho que isso tudo mostra o quanto que a LGBTfobia, o quanto que a opressão baseada na diversidade sexual e de gênero, ela é fundamental pro projeto do Bolsonaro, por exemplo, e também é fundamental que a gente paute isso de frente, que a gente trate isso de frente, aborde essas questões, e não que a gente trate como temáticas secundárias. Sim. Não, e eu vejo muito isso, às vezes, tipo assim, né, é lógico, né, eu não vou votar num candidato só porque ele é gay. Mas, por exemplo, eu e o Guilherme aqui, vocês não estão vendo, obviamente, mas nós dois usamos óculos. Só a gente sabe a dificuldade que é uma pessoa de óculos, tipo assim, tomar um café, qualquer coisa. Aí vem uma pessoa que tem uma visão plena, não tem nenhum problema de visão, e chega pra mim, olha, eu entendo a sua situação, eu vou fazer algo por você. Como que eu vou ter confiança que essa pessoa sabe qual é a minha realidade? Tipo, eu tô dando um exemplo bobo que é usar óculos, porque é uma coisa muito comum da maioria das pessoas. Mas quando se trata de questão de gênero e sexualidade, como que eu vou deixar um cara hétero, que tem lá, sei lá, 60 anos, que tá lá no governo há não sei quanto tempo, que nunca fez nada pra poder, tipo, garantir a minha existência, o meu direito a um simples casamento, por exemplo? Como que eu vou acreditar e como que eu realmente vou dar crédito pra essa pessoa dizer, tipo, não, eu vou lá lutar por você? Enquanto, tipo assim, eu vou deixar às vezes de votar numa outra pessoa que conhece a minha realidade, porque ela é próxima, ela vive aquilo no dia a dia. E isso envolve todas as questões, a questão da negritude, questão do feminismo, sabe? A gente às vezes se ilude um pouco com esse discurso bonitinho, não sei o quê. É lógico que nem todos os cargos a gente tem esse poder de representatividade, né? Por exemplo, na esfera presidenciável, tem alguém que entre dentro desses conceitos de minoria, sabe? Vamos pensar nisso. E se não tem, por que essas pessoas não chegam até lá pra conseguir, tipo, sabe, disputar um cargo desse? Então a gente realmente tem que olhar pra onde a gente tem, né? Tipo assim, tem deputado que me representa, tipo, como eu sou, mais próximo da minha figura. Então eu tenho que prestar atenção nessas pessoas, né? Não só nos nomes que são da grande repercussão. A gente tava falando um pouquinho antes aqui da gravação, né? O quanto às vezes esses nomes têm muito recurso, porque o partido ou grandes empresas, etc., tem esse interesse que essas pessoas continuem lá. Sim. Pra poder, tipo assim, continuar defendendo os seus interesses, né? E os interesses que interessam são os meus. Eu acho que é aquela velha questão. A nossa cabeça, ela pensa onde os nossos pés pisam, via de regra, né? Então, como a gente tem conversado aqui, nós somos múltiplos, nós somos diversos, a gente é formado, constituído, o que a gente vai pensar, o que a gente vai fazer, como a gente vai ser lido e como que a gente vai responder a isso no mundo, é formado pelas experiências que a gente vive, como que a gente é tratado, como que a gente, enfim, é reconhecido em sociedade, né? Então, é natural a gente pensar que uma pessoa LGBT que passou por tais experiências, ela tem mais sensibilidade, ela viveu na pele, ela tem mais propriedade e ela vai dar mais centralidade
naturalidade e mais importância para as políticas, para a resposta a essa própria realidade. Não acho que isso seja absoluto, eu acho que é interessante a gente falar, porque é isso, mesmo entre nós somos diversos. Sim. Então tem pessoa que, enfim, a comunidade LGBT ela é profundamente diversa, que nem todos os grupos na nossa cidade são profundamente diversos. Então tem gente que vive essa série de experiências e chega a outras conclusões. Sim, tem gente que vai trabalhar com o presidente, inclusive, né? Exato, tem gente que trabalha com o presidente, que acha que o Bolsonaro tá certo. Eu acho que isso é um absurdo, né? Eu acho que é um absurdo, enfim. Sim, a gente respeita o direito dessa pessoa de estar errada, tá tudo bem. Exato. Então, eu acho que a gente falar sobre representatividade é fundamental por vários motivos. Primeiro, porque acho que a representatividade ajuda a gente a naturalizar algumas coisas. Então, eu acho que as pessoas elas têm que ver pessoas LGBTs, pessoas negras, pessoas com deficiência, em todos os espaços. Isso aí vai ajudando a gente mudar um pouco a compreensão que a gente tem. O negócio da gente ser visto só no gueto ou da gente ser visto só na marginalidade. Eu acho que você tratar abertamente sobre a diversidade sexual numa novela, na cultura, ou você ter pessoas assumidamente LGBTs no esporte, num telejornal ou na política, eu acho que ajuda você a naturalizar essas identidades, né? Você ajuda, enfim, uma pessoa mais nova a se ver nesse espaço. Sim. Antes ela podia não se ver, ou assim por diante. Não é só uma questão de idade. Então, primeira questão, eu acho que a representatividade é importante por isso. Mas, segundo lugar, e tão importante quanto, eu acho que é isso. E daí eu acho que a gente não tá falando só de uma representação de forma, mas sim de conteúdo. Eu acho que a gente, tendo pessoas nesses espaços, eu acho que é importante que essas pessoas estejam comprometidas com as nossas pautas. Sim. Eu não acho que ajuda em muita coisa, além desse fato de você naturalizar, mas eu não acho que ajuda muito mais que isso você ter uma pessoa LGBT que, na prática, ela vai se posicionar de uma forma que vai incentivar, que vai fortalecer a intolerância, a LGBTfobia, que vai restringir o acesso da nossa comunidade a direitos ou a políticas públicas. Eu acho que não ajuda em grande coisa. Eu prefiro ter uma pessoa LGBT ou de qualquer um desses grupos sociais, de qualquer uma dessas identidades que esteja lá, que possa ser um porta-voz, que possa usar dessas experiências, da sua vivência, da sua realidade como um motor para transformar ela, e não para acentuar, e não para manter, e não para conservar. Então eu acho que é muito importante sim a gente ter representatividade, a gente ter mais pessoas LGBTs dos mais diversos movimentos ocupando espaços políticos, mas que estejam lá como porta-vozes das nossas pautas, dos nossos movimentos e das nossas lutas. Sim, e não só isso, né? Eu vejo que é importante também a gente olhar e olhar com muito carinho e muita atenção para a questão dos aliados, né? Porque, por exemplo, a gente tá aqui falando sobre a questão, vamos supor, da negritude e do feminismo. Nós somos dois homens brancos, então, tipo assim, as pessoas podem olhar pra gente e dizer, o que eles estão falando? Tipo, sabe aquele meme da Serena? Tipo, Serena, você é branca também? Mas a gente conversa com pessoas, a gente tem a chance de aprender com essas pessoas a olhar o mundo pela ótica delas. E isso nem todo mundo tem acesso. E querendo ou não, o mundo, do jeito que ele funciona, ele vai ouvir eu, Fernando, fazendo um podcast por ser um homem branco. Vai ouvir o Guilherme, tipo assim, num palanque ou discursando por ser um homem branco. Às vezes, uma pessoa negra, trans, não vai ter o mesmo acesso que você tem, por exemplo. E é importante a gente ter essa consciência do nosso papel pra gente ser aliado dessas lutas, né? Apesar de não serem as nossas lutas, mas a gente conseguir puxar essas pessoas pra falar também com a gente. A gente ser um pouquinho, né? Transmitir um pouco esse recado que essas pessoas às vezes querem falar e não conseguem. Então eu vejo que esse trabalho dos aliados também é extremamente importante, né? Pra gente conseguir botar as mensagens que valem a pena, as mensagens que precisam ser ditas cada vez mais longe, né? E a gente tem esse papel privilegiado e a gente tem que aproveitar isso. Claro, eu acho que aliados são extremamente bem-vindos. Eu acho que a gente não tá, em vários aspectos, a gente não tá numa condição de que a gente tá tão bem resolvido, bem estabelecido que a gente não precisa de ajuda. Pelo contrário, eu acho que a gente vive numa sociedade, num país, num estado de coisas em que a vida da imensa maioria da população, ela é muito difícil, ela é tornada muito difícil, né? Então eu acho que o caminho, inclusive da gente reconhecer a nossa diversidade, não é a gente reconhecer a nossa diversidade para que isso nos afaste, mas que a gente reconheça ela e que isso potencialize, que a gente encontre as nossas semelhanças. Então, eu acho que aliados são muito bem-vindos. Nós precisamos de aliados e nós temos que ser aliados. Eu acho que a pauta LGBT não é uma luta só das pessoas LGBTs. Pelo contrário, eu acho que esses padrões de sexualidade, de gênero, eles aprisionam a todas as pessoas, até que não é LGBT.
Eu acho que sente mais isso quem se reconhece como LGBT, quem se assume como LGBT, e daí tem que enfrentar isso todo dia. Agora, se esses aspectos, se esses conceitos, se eles fossem trabalhados de outra maneira, com menos imposições, eu acho que todas as pessoas, até quem hoje se vê como heterossexual, até quem hoje se vê como cisgênero, teriam outras experiências, teriam outras vivências. Então eu acho que a nossa luta é pelo conjunto, vamos dizer assim. A nossa luta é para que todas as pessoas possam viver plenamente a sua sexualidade, a sua identidade, as suas expressões corporais. Então eu acho que não lutamos só por nós, eu acho que é muito bem-vindo. Às vezes as pessoas ficam dessa forma: ah, mas eu sou heterossexual, mas eu sou cisgênero, mas eu não me sinto confortável. Pelo contrário, eu acho que é obrigação, é um dever dessas pessoas que são conscientes da nossa realidade, elas se somarem, elas participarem das paradas, elas estarem na linha de frente quando a gente sofre um caso de violência, elas se conscientizarem e votarem em pessoas que vão ser porta-vozes da nossa pauta, por exemplo. Eu acho que ninguém se exime disso, é a mesma coisa. Eu acho que nós também temos que ser aliados de todas as pautas justas, de todas as pautas, para que as pessoas possam viver plenamente, com dignidade. Exatamente por isso, porque é todo um estado de coisas que vai esmagando as pessoas na nossa sociedade, né? Então eu acho que o movimento LGBT, que eu acredito, ele é um movimento profundamente antirracista, né? E que vai entender a especificidade das pessoas LGBTs que são negras, que são indígenas, que são quilombolas, que sofrem cotidianamente do racismo, e também das pessoas que não são LGBTs, mas sofrem com racismo, e que vai se atuar contra qualquer caso de violência, qualquer caso de preconceito. Eu acho que o movimento LGBT, que eu acredito, ele é profundamente feminista e transinclusivo, e daí a gente vai muito além, ele é anticapacitista. Eu acho que a gente tem que entender, mais uma vez, as nossas diferenças, a nossa diversidade, não como algo que nos separe, mas como algo que nos potencialize para juntar por todas essas causas, por todas essas pautas. E nós sermos também agentes que vão poder, dentro das possibilidades, das oportunidades, das barreiras, dos espaços que cada um tá, também como agentes que vão poder puxar aquela história de um sobe e puxa outro, uma sobe e puxa outra. Então que a gente possa usar os espaços que a gente tem, quem tem mais oportunidades, quem tem mais privilégios, quem tá mais na frente, possa também usar isso para potencializar quem tá mais atrás. Então a gente tem um espaço político, a gente formular política pública, a gente tem um espaço de comunicação, como esse podcast, como qualquer espaço em que a gente atua, também seja espaço onde a gente atue, para que sejam cada vez mais diversificados e para que as pessoas possam falar por si próprias, possam protagonizar as suas próprias lutas, entendendo a nossa diversidade, entendendo que ela não separa a gente, mas que ela nos potencializa, nos arma e nos deixa mais forte para lutar. Sim, a gente não pode colocar tudo assim no mesmo barquinho, porque nossas lutas são diferentes, mas a gente unido, a gente consegue tanto mais coisa, e a gente precisa aprender isso. Eu vejo muito isso na comunidade, às vezes, de tipo, tem muitas vezes essa conversa, tipo assim, do individualizar cada letra. E, gente, a gente tem que pensar, às vezes, estrategicamente, como uma sigla completa, né? Porque é esse momento que a gente vai conseguir avançar. E, por exemplo, né, eu citei Stonewall antes, e se você for ver, a gente começou lá, nessa pequena revolta, num barzinho, lá num gueto, e a gente conseguiu espalhar pro mundo todo uma mensagem de aceitação, de inclusão. Imagina o que a gente pode fazer hoje, com o poder que a gente tem nas mãos, que essas pessoas não tinham no passado. E uma coisa que eu me pergunto muito é que, às vezes a gente brinca muito, né, ultimamente, né, cada vez que a gente vê um absurdo, a gente vai pro Twitter, vai pra internet dizer, olha que absurdo, não sei o quê, e solta notas de repúdio, né, e acaba ficando nisso. Uma coisa que eu vejo, e eu queria muito saber a sua opinião sobre isso, né, como uma pessoa que é engajada politicamente, inclusive pleiteando um cargo político, ou seja, é a pessoa que vai ter o poder na mão ali de, tipo, lutar de verdade e debater com as pessoas que tomam essas decisões. Na sua opinião, a luta por direitos, ela tem que vir da diplomacia ou não? A gente tem que uma hora bater o pé também e se impor de uma forma um pouco mais veemente? Olha, eu acho que as pessoas às vezes acusam a gente de ser radical quando a gente está em algum movimento, quando a gente está em alguma pauta, quando a gente reivindica os nossos direitos, acusam a gente de ser antidiplomático, de ser deseducado, qualquer coisa assim. Eu acho que o que é radical e o que é extremo é o estado de coisas que a gente vive. E isso não é só uma frase de efeito. Cara, a gente não tá falando de muito. Quando a gente tá falando do Brasil, a gente tá falando do país onde mais pessoas LGBT são mortas no mundo. Sim. Do crime de ódio, né? Seja em assassinatos, alguns com requinte de crueldade brutais, seja pessoas que tiram a própria vida por conta da não aceitação, do preconceito que sofrem. Eu acho que isso aí é uma situação radical, é uma situação extrema. Não é radical a gente falar que as pessoas merecem e podem, deveriam ficar vivas, né? Eu acho que isso não é grande coisa, isso aí é o mínimo pra gente
poder viver bem em sociedade. Sim. Eu acho que não é radical, não é exagerado a gente falar que essas pessoas precisam ter os mesmos direitos que são assegurados para quem, enfim, tá dentro da norma, tá dentro do padrão, e não vivenciar tudo isso não é radical. Eu acho que a gente tá falando, e daí as pessoas às vezes acham que a gente tá exagerando, que a gente tá sendo raivoso, a gente tá falando de direitos e garantias mínimas, né? A gente tá exigindo respeito, a gente tá exigindo acesso aos mesmos serviços, aos mesmos direitos que as demais pessoas. Então, é muito mais difícil para uma pessoa LGBT, sobretudo uma pessoa trans, vamos dizer, ter acesso a um serviço de saúde de qualidade, integral, que vai entender as suas especificidades e assim por diante. Os casos de problemas relacionados à saúde mental dentro da nossa comunidade são muito maiores. Ou quando a gente vai falar da violência LGBT-fóbica, do crime de ódio, é uma violência específica, direcionada, não é um crime corriqueiro. Não tô dizendo que nenhum crime é menos pior, só que não é um crime corriqueiro, é uma coisa que ela é direcionada para exterminar a sua identidade. Sim. É um crime, como o próprio nome já diz, é de ódio. Por isso que muitas vezes eles são feitos com requintes brutais de crueldade. É uma forma de te exterminar. Sim. Manifestar todo o ódio, toda a intolerância. Eu acho que isso é um estado extremo de coisas. Eu acho que não é extremo a gente reivindicar. Então eu acho que para as pessoas que acham que a gente tá exagerando em querer estar vivo, em querer ter os mesmos direitos que as demais pessoas têm, eu acho que tem que bater o pé sim. Eu acho que tem que impor respeito a quem não cede o respeito, quem não faz isso. Tem que impor respeito, sim. A gente tem que ser respeitado. Não é, eu não concordo, tem que respeitar. Tem que respeitar a gente. É um pressuposto da gente ter uma vida digna em sociedade harmônica, que a gente possa ter acesso a essas condições. A gente ter um acesso médico, a gente ter acesso, ter a nossa segurança, ter a nossa vida, a nossa integridade assegurada, ter acesso à educação, ser respeitado, não sofrer com violência. Não é muita coisa. Sim. Quem acha que isso é exagerado, tem que bater o pé sim. Eu acho que tem que chegar com o pé na porta mesmo e conquistar esses nossos direitos, sem nunca perder a ternura. Eu não acho que isso aí é uma questão de falta de educação ou não, mas é isso, a gente tá lutando pelo mínimo da nossa civilidade. Se vai nessa aí, não, mas não fale assim, veja bem, vamos ver depois. Aí a gente conhece muito bem a história, a gente sabe muito bem onde isso vai parar e que isso vai parar sempre e a gente continuar em uma situação de extrema vulnerabilidade. Isso eu acho que a gente não pode aceitar. Sim. Essa pergunta, ela veio do caso, quando eu tava montando essa pauta, obviamente, né, veio na minha cabeça todas essas questões dos últimos anos, né, que foi uma coisa que me inspirou a fazer o podcast, inclusive, e eu lembro muito claro do dia da votação do impeachment da Dilma, em que o Jean Willis cospe em direção ao Bolsonaro e a repercussão negativa que teve isso, porque o Jean Willis cuspiu contra um colega e etc e tal. E eu lembro assim, de uma galera comparando, tipo, olha essa pessoa tendo essa atitude, sabe, baixa, não sei o que, contra o Clodovil, que também era gay, mas era uma figura fina, ele falava com pompa, elegância, pipipipopopó. Uma coisa que me deixou muito assim, na época, foi depois que o Jean falou que ele tinha sido xingado, né, quando ele desceu do púlpito. Ele teve uma atitude de reagir, assim, ele reagiu com uma violência. Exato. Que eu entendo proporcional àquilo que ele ouviu. Eu teria feito a mesma coisa, tá? Não julgo, inclusive, Jean Willis. Palmas pra você, porque eu acho que você fez ótimo. Mas assim, a gente tem essa mania... A gente não, né? A sociedade tem essa mania de às vezes comparar. Tipo assim, porque o Clodovil era fino, não sei o quê. Mas o Clodovil defendia as mesmas coisas que o Jean Willis. O Clodovil defendia na mesma veemência que o Jean Willis. Qual era o mundo que o Clodovil vivia? Qual era o mundo que o Jean Willis viveu? Sabe? Às vezes a gente é acusado de ter umas respostas muito agressivas, mas vamos contextualizar em que situação aquilo aconteceu? Porque às vezes as violências são diferentes, né? Claro. Eu acho que aquele cuspe do Jean Willis, eu acho que representa muita gente, nos representa muito. Eu acho que hoje, inclusive, muito mais gente que já teve uma experiência com o Bolsonaro agora na presidência gostaria de fazer o mesmo. Sim. Eu acho que a gente não pode confundir a violência do opressor com a reação do oprimido, né? Então, o que levou aquele estopim do cuspe no Bolsonaro, fora o xingamento que ele sofreu lá no momento, mas foram anos dele enfrentando a LGBTfobia do Bolsonaro, a máquina de mentiras dele e da família. Tanto que depois o Jean Willis, reeleito deputado federal, sai do país, renuncia ao seu mandato, como o Bolsonaro é eleito porque não tinha condição dele se manter aqui com a ascensão dessa turma que perseguiu ele por tanto tempo. Sim. Né? E a gente tem visto, infelizmente, cada vez mais se naturalizar no nosso país os casos de violência política, sobretudo
muito contra nós, os dissidentes que ousam ocupar esses espaços sem ser convidados, né? Então não é à toa quando a gente tem um parlamentar, uma figura pública LGBT, sobretudo uma pessoa trans, sobretudo uma mulher, sobretudo uma pessoa negra, os relatos, as denúncias de violência, de ameaça, de discriminação que as pessoas sofrem. Tem vários casos. Eu acho que o mais emblemático é o da Marielle, nossa companheira, que até hoje a gente ainda espera a resposta de quem mandou matar a Marielle, né? E que, enfim, a violência contra a Marielle foi uma forma de não só interromper a sua vida, mas calar a sua voz, calar tudo que ela representava. Eu acho que isso tudo é absolutamente inaceitável. Eu acho que a gente precisa de um movimento LGBT, a gente precisa se mobilizar e precisa lutar à altura da gravidade do que a gente tem vivido, né? Então eu acho que se esperam que a gente se resigne a esses episódios de violência, de preconceito, discriminação, eu acho que não devem esperar isso. Pelo contrário, eu acho que tem que chegar com o pé na porta mesmo. Eu acho que tenho toda a disposição do mundo, quando é possível assim, de dialogar, de discutir com as pessoas. Agora, quando isso descamba pro desrespeito, pra ignorância, pra violência, eu acho que não tem que esperar que a gente se resigne a isso, não. Eu acho que a gente tem que ser muito seguro, muito orgulhoso de quem nós somos, das nossas lutas, das nossas pautas e conquistar. Porque nada foi conquistado por nós até hoje sem muita luta, sem muito bater o pé. Porque deixa só no negócio de vamos vendo, a gente não conquista nada, nem sequer o respeito ou o direito da gente continuar vivo. Então, acho que temos que chegar com o pé na porta assim, ocupando tudo, sem pedir licença, sem se envergonhar, sem se acanhar, sem se esconder, e lutar firmemente pelos direitos que a gente merece ter. Não, com toda certeza. E esse caso, né, do Jean Willis sair do país logo na sequência, né, do crime da Marielle, quer dizer, foi muito claro ali o recado, né, pra muitos de nós, assim, e muita gente acho que achou que a gente ia ficar com medo. E não, aquilo só deu mais força pra gente continuar lutando, tipo assim, beleza, vocês vão ter que apagar um por um. E é muita gente. E aí eu tenho esperança, assim, que no ano que vem a gente tenha as respostas que a gente procura, já que, né, não vai ter tanta blindagem, né? Vamos acompanhar e eu espero por esse momento de justiça, porque, né, estamos em ano eleitoral, estamos em 2022 e o ano que, se Cher quiser, a gente vai acabar com todo esse pesadelo. Assim, uma das coisas que eu já falei muito aqui no Fora do Meio é a responsabilidade que nós temos como cidadãos de não ir votar despreparado. E despreparado que eu falo no sentido de tipo assim, escolher qualquer número, ir lá e votar e anular ou tanto faz. Eu vejo que as pessoas às vezes se preocupam demais com o cargo do presidente e esquecem os outros cargos, né, que são, entre aspas, menores. Só que esses menores são às vezes muito mais importantes do que o próprio cargo do presidente, né? A gente teve, por exemplo, no caso do impeachment da Dilma, a gente viu o que um Congresso ou um Senado que não tá trabalhando junto com o presidente é capaz de fazer. Então, um dos conselhos que eu dei muito, né, nesse ano, e eu vou dar de novo, sim, é pesquisar os candidatos para todos os cargos, né? Ver os históricos, ver o que essas pessoas votaram, ver o que essas pessoas deixaram de fazer, o que elas fizeram pro movimento, pra sociedade, etc e tal. Porque são essas pessoas que vão estar lá, tipo assim, sendo a galera que vai abrir ou não uma CPI, que vai abrir ou não um processo de impeachment, que vai impedir ou não uma matança generalizada. E a gente tem que se ligar disso, né? Às vezes a gente esquece desse pequeno detalhe. E, Gui, você tá pleiteando um cargo, né, pra uma dessas casas. Como que você enxerga a importância do cargo que você pretende ocupar para a sociedade brasileira, assim, no geral? E por que é importante a gente, cidadão, olhar para esses cargos com uma atenção especial? Olha, Fê, eu sou candidato a deputado estadual pelo PSOL aqui no estado de São Paulo. Eu acho que todos os cargos políticos, toda a política que a gente faz, inclusive aqui não é institucional, a gente tá tendo uma conversa muito bacana nesse sentido, eles são importantes. A gente já falou bastante sobre isso, eles impactam as nossas vidas. Quando a gente vai pra política institucional, igualmente, todos os cargos, as casas legislativas, os cargos que não são eleitos, que depois vão ser indicados, tudo isso é fundamental, tudo isso tem uma importância. Mesmo os que a gente não tem tanto conhecimento, é onde mora mais o perigo, sim, inclusive, que às vezes são aqueles cargos onde tem menos visibilidade, onde as pessoas acompanham menos e que daí às vezes é maquinado e acontecem coisas ainda piores do que onde se joga a luz. Sim, né? Deixa eu só te interromper um minutinho só pra poder ilustrar. É importante as pessoas lembrarem que esses cargos são aqueles cargos que, tipo assim, não é quem votou mais. Se uma pessoa, por exemplo, recebe muitos votos, ela vai puxar
outras pessoas, né? Então é muito importante a gente lembrar desse detalhe na hora de escolher o nosso candidato. Exatamente. Então acho que todos os cargos eles são fundamentais, a gente tem que se atentar muito a eles, a quem a gente vai escolher. Eu acho que, claro, existe uma tendência, ainda mais esse ano, das pessoas darem muita atenção, com razão, eu não tiro a importância disso, para a escolha do próximo presidente. Sim. Eu acho que principalmente porque tem uma insatisfação gigantesca com o Bolsonaro, tem uma maioria da população, e as pesquisas mostram isso, que rejeita o governo Bolsonaro e que aposta na possibilidade de encerrar esse mandato o quanto antes. Eu acho que é legítimo e extremamente justa a atenção para essa disputa. Eu acho que as pessoas também naturalmente acompanham bastante eleição para o governo. Aqui no estado de São Paulo a mesma coisa, que pela primeira vez em 30 anos é uma eleição indefinida, então que a gente não tem aquela realidade do PSDB ganho, né? E mais sim com a possibilidade de pela primeira vez ter uma alternância de poder. Agora, quando a gente vai falar dos cargos legislativos, às vezes as pessoas têm menos conhecimento, até porque, como não são eleições majoritárias, em que você tem poucos candidatos e o mais votado necessariamente eleito, são eleitas poucas pessoas, como é uma infinidade de candidaturas, como muita gente eleita também, as pessoas às vezes se perdem. Então é muito natural, Fê, que as pessoas não lembrem que ela votou para deputado estadual na última eleição, para deputado federal, para senador. Isso é muito ruim, porque também são nas casas legislativas onde muita coisa acontece. Sim. Né? Não adianta também a gente eleger um governo que esteja de acordo com o que a gente acredita, mas nas casas legislativas a composição ser outra, porque a Assembleia Legislativa num estado, a Câmara dos Deputados a nível federal ou o Senado tem um potencial muito grande de atravancar essas agendas, né? Então nunca foi aprovado no Congresso Nacional uma lei direcionada para a comunidade LGBT, nenhuma, isso é inacreditável. Nunca se avançou. As conquistas que a gente teve nos últimos anos, nas últimas décadas, em relação ao mínimo de igualdade, foram todas via poder judiciário. Sim. Então, quando a gente fala que a LGBTfobia foi criminalizada no Brasil, não é que foi aprovada uma lei em que você pega lá no Código Penal e diz que o crime de ódio contra a população LGBT é crime. Pelo contrário, foi um entendimento do Supremo Tribunal Federal que equiparou a LGBTfobia ao crime de racismo. Então, sequer a gente tem uma lei própria. Claro que foi uma conquista muito importante. Agora, se a gente vai falar disso, se a gente vai falar também do entendimento do judiciário que equipara a união LGBT, a união civil entre casais heteroafetivos e assim por diante, a permissão à doação de sangue, os avanços no nome social, tudo isso veio por via do judiciário, porque via de regra as assembleias legislativas e a Câmara dos Deputados, e ainda mais as câmaras municipais nas cidades, elas são extremamente reativas às nossas pautas, né? E isso que eu acho que é fundamental, que a gente, sim, derrote o Bolsonaro esse ano, que a gente, sim, promova uma alternância de poder aqui no estado de São Paulo. Tô empenhado, tô mobilizado nisso, mas que a gente também não descuide de eleger os nossos representantes para deputados e para senador, né? E que daí, como a gente tem dito, é importante que a gente eleja pessoas LGBTs ocupando esse espaço e pessoas LGBTs que têm compromisso com as pautas, com as lutas históricas do nosso movimento. Não basta só ser LGBT para ser um deputado estadual que nos represente, porque tem vereadores, tem deputados, tem um monte de gente que é LGBT, é isso, é aquilo outro, mas que atua para regredir ou conservar o que já é muito ruim, o atual estado das coisas, né? Como é que é? Tem uma lésbica que foi eleita vereadora, eu acho, e tipo, uma lei que ela botou tipo assim, não pode vender comida em formato de órgão genital. Tipo, essa é a sua principal prioridade? Não, eu acho que é muito triste essas pessoas, é isso. Essa pessoa também sofre com a lesbofobia, sofre com a LGBTfobia, mas enfim, tirou outras conclusões a respeito de tudo isso. Tem, graças a Deus, ou a qualquer divindade, cada vez mais minoritário, mas tem pessoas LGBTs que apoiam o Bolsonaro, apoiam esse governo, mesmo que o Bolsonaro diga frontalmente que despreza a nossa existência, que por ele a gente não existiria, por ele a gente estaria cada vez mais sujeito a todo tipo de violência, que ele não se importa, mesmo que fosse um filho dele. Mas tem pessoa que acredita nisso. Então, eu acho que é importante a gente eleger pessoas que nos representem, ter mais representatividade dentro de todos os espaços políticos. Agora, que as pessoas também encampem, sejam porta-vozes das nossas lutas, dos nossos movimentos, né? Então, a gente falar aqui no estado de São Paulo, que é um estado que se diz muito moderno, muito avançado, mas é um estado ainda profundamente violento, né? Violento contra a nossa comunidade. Não é seguro ser LGBT no estado de São Paulo, em qualquer lugar, né? Na capital, muito menos no interior, onde mesmo essas pequenas barreiras a gente ainda não conseguiu quebrar. Esse ano a gente teve, no mês de junho, no finalzinho do mês de maio, começo de junho, aqui
aqui em Franca, onde eu moro, um episódio brutal de transfobia numa feira agropecuária. Tava tendo um show lá e uma moça transexual foi agredida, onde a LGBTfobia e a transfobia foram explícitas naquele ato, né? Porque foi filmado e as pessoas falavam, é travesti, tem que apanhar. E quando as pessoas tentaram apartar a briga dizendo, não bate em mulher, ele falou, não é mulher, é travesti, como que justificando? E como é travesti, então dane-se. Então é justificável, essa pessoa merece apanhar. É menos gente, né? Isso eu acho que é um absurdo. Então eu acho que é muito importante a gente ter uma agenda em primeiro lugar. Eu costumo dizer isso. Em primeiro lugar, a gente precisa estar vivo. Pra gente exercer os nossos direitos. Então, em primeiro lugar, a gente tem que garantir a proteção à integridade da população LGBT. A gente precisa ter uma política pública de segurança que seja específica, que reconheça a realidade da LGBTfobia estruturante no nosso estado e que se propõe a mudar ela. Então, garantir condições de segurança, uma política que preserve a população LGBT. Estando viva, a gente precisa estar bem, precisa estar com saúde. A gente precisa garantir a saúde integral da nossa população LGBT. E a gente tem visto justamente o contrário. A gente tem visto as políticas públicas para a população LGBT, e quando a gente vai falar das políticas públicas de combate às ISTs, a gente tem visto tudo isso retroceder num país que já foi referência em tudo isso. Justamente pela estigmatização agora com essa questão da varíola do macaco, que mais uma vez volta a suscitar a estigmatização da população LGBT. Então eu acho que a gente precisa garantir saúde integral e estando vivo, estando com saúde, a gente precisa garantir igualdade, a gente precisa garantir respeito, a gente precisa garantir cidadania. Isso se faz de múltiplas formas. A gente precisa ter política pública de emprego para a população LGBT, sobretudo para a população trans, para incluir a parte mais vulnerável da nossa população no mercado de trabalho formal, para não estar em situação vulnerável. A gente precisa garantir casas de acolhimento para a população LGBT no nosso estado, que ainda é muito incipiente. A gente tem projetos como a Casa Florescer aí em São Paulo, que eu fui visitar, que é brilhante. Agora, em Araraquara, foi aberto um centro de referência para a população LGBT, que é importante, só que eu acho que tem que ser uma política estadual, para garantir em todo o estado. Eu acho que a gente precisa sim discutir, naturalizar e falar sobre diversidade sexual e de gênero em todos os espaços, para que a gente possa romper com os estigmas, com o preconceito, com a intolerância. Eu acho que é muito importante a gente ter políticas voltadas para isso. Eu acho que a gente só vai fazer isso se esse ano, além de derrotar o Bolsonaro, a gente também eleger fortes bancadas da diversidade, fortes bancadas do movimento LGBT, para estar ocupando os espaços, para estar podendo levar essas nossas agendas. Sim. E mais do que isso, eu acho que assim, a gente tem uma responsabilidade imensa com o coleguinha que tá do lado, com as pessoas que a gente olha e são parecidas com a gente, com a nossa família, com, sabe, os nossos colegas de trabalho, com as pessoas que convivem com a gente e que passam por dores similares. A gente tem a chance de, num ambiente que é só seu, porque quando você entra numa cabine de votação, aquele ambiente é só seu. Você e a urna tem um segredo ali e, assim, ali é o momento, é o lugar, é a oportunidade que você tem de transformar a sua vida e a vida de outras pessoas. Em 2018, eu acho que a gente não tinha noção do que vinha pela frente. A gente sabia que ia ser ruim, a gente não imaginava que ia ser tão ruim, a gente não imaginava que tanta gente fosse morrer, por exemplo, nos próximos anos, por negligência, por pura e simples negligência, por pura e simples desacreditar na ciência, por pura e simples descaso, por maldade, pura e simples. E a gente teve a chance de mudar isso antes de acontecer e a gente não aproveitou. Muitas vezes porque a gente não ouviu as pessoas. Tinha gente falando, tinha gente gritando, tinha gente implorando e muitos de nós disseram tipo assim, não, eu vou apostar no diferente, eu quero o diferente. Vou pagar pra ver. E o diferente não é ruim, gente, o diferente não é ruim. O problema é quando tá muito claro o que esse diferente representa, tá? E a gente tem que prestar muita atenção nisso, por isso que eu vou falar de novo pra você que me ouve. Goste de política porque ela faz parte de você. Se você fala que você não gosta de política, é o que eu já falei aqui uma vez, é porque te venderam uma política errada. Política não é isso que você acha que é. Aproveita esse episódio para refletir um pouquinho nisso e conhecer de verdade o que é política e qual é o seu papel dentro dessa ciranda, porque você tem um papel dentro dela, sim, e de novo, eu já fiz essa analogia aqui, mas é como um jogo de xadrez, você pode ser o primeiro a ser eliminado ou ficar até o final da partida, vai depender muito de como o time inteiro vai jogar, e o time inteiro depende da sua decisão também. Então, em outubro, vá pra urna sabendo exatamente o que você vai fazer, para daqui a 4 anos, quando alguém te perguntar qual foi o seu deputado federal, qual foi o deputado estadual, você lembrar e dizer, eu votei nesse cara, eu votei
nessa pessoa, eu votei nessa mulher com consciência, porque eu sabia que ela ia me representar ou que ele ia me representar. Então, pensa nisso. Essa vai ser a mensagem final desse episódio pra você que me ouve, tá? Eu quero me orgulhar do seu voto, mesmo que ele seja secreto. É isso aí, eu acho que a gente tem que votar com orgulho. Então eu acho que é isso, as pessoas querem que a gente deixe de lado a nossa identidade, a nossa sexualidade, o nosso gênero na hora de votar, pelo contrário, porque a gente vai votar, a gente vai participar dessa escolha com base em quem a gente é e no que a gente vive. Isso aí vai impactar o nosso voto. Então é importante que a gente expresse também o orgulho de ser quem a gente é na urna. E a gente faça isso votando em pessoas que também têm orgulho, mas acima de tudo, que vão estar lutando pelos nossos direitos, pelas nossas garantias. Eu acho isso fundamental. Eu acho que a gente não pode aceitar o discurso de que não dava pra saber o que o Bolsonaro faria. Aí eu acho que realmente eles fizeram muito pior do que a gente imaginava. Sim. Nem nos nossos devaneios mais loucos a gente imaginava que ia vir uma pandemia e justo no governo Bolsonaro, ou que eles iam conseguir levar o preço das coisas pra altura que eles levaram. Mas a gente sabia que o Bolsonaro era misógino, era racista, era anti-povos indígenas, era capacitista, era LGBT-fóbico, era um apologista da ditadura. Isso já dava pra saber. E muita gente quis correr esse risco, quis pagar pra ver, e deu no que tinha que dar, deu no que era óbvio que daria. A gente não pode cometer esse erro de novo. A gente precisa colocar um fim nesse pesadelo esse ano e dar a ruína onde a gente tá. Vai ser muito difícil, mas eu costumo dizer que a gente não tem que reconstruir o Brasil, a gente tem que fundar um Brasil novo, né? Porque o Brasil de antes era menos pior, só que também não era bom, né? Também era um país violento, um país genocida, um país onde mulheres, onde os povos indígenas, onde a população negra, onde a população LGBT nunca teve seus direitos e sua vida plenamente assegurados, né? Então a gente precisa fundar o Brasil em novas bases, em bases solidárias, em bases fraternas, em bases igualitárias, com respeito. Eu acho que a gente tem que ter essa tarefa na eleição no próximo dia 2, derrotar Bolsonaro e eleger pessoas que vão trazer essas pautas para o centro do debate político. Eu acho, Fê, que mesmo antes do golpe, isso é um tema importante pra gente falar, eu vou votar no Lula. Posso falar isso aqui? Pode, porque ai de quem não votar nele. Exato, eu vou votar no Lula, vou sentar o dedo no 13, porque eu acho que é muito importante impedir a vitória do Bolsonaro e é o Lula que é capaz de fazer isso. Agora, eu também sou muito crítico à lógica dos governos que tiveram do PT anteriormente, Sim. que na minha opinião também ajudaram a gente chegar nessa situação, Sim. de negociar os nossos direitos e as nossas pautas. Eu acho que isso não pode mais ser admitido. Eu acho que não tem negociação com fundamentalismo religioso, que é muito diferente das pessoas que expressam a sua fé. Mas eu acho que não tem conciliação possível com Silas Malafaia, não tem Edir Macedo, com essa turma que rifou os nossos direitos, né? Impediu os nossos avanços e que hoje estão se esbaldando aí no bolsonarismo e que depois vão querer surfar nessa onda de novo. Sim. Então eu acho que o melhor antídoto para que os nossos direitos, para que as nossas pautas não sejam negociadas, é que a gente tenha mais pessoas lá que vão poder falar em primeira pessoa e que vão dizer que as nossas vidas, os nossos direitos são inegociáveis, que a gente não vai mais adiar a discussão sobre as pautas que são importantes pra gente, ele não vai continuar deixando a pauta política na mão deles, pra eles escolherem como que eles vão falar, de qual forma, e sempre deixando a gente pra trás. Sim. Eu acho que esse é o desafio que a gente tem no dia 2. Não, com toda certeza, e eu concordo com você plenamente, assim. Infelizmente, a gente tá numa situação de que, né, o Lula é a única pessoa capaz de derrotar isso que a gente tem hoje. E a gente, né, infelizmente, né, o país, infelizmente, né, e é muito arriscado quem fala que não, mas a gente está polarizado, e ou você vai para um lado, ou você vai para o outro. Um eu vejo morte, o outro eu vejo esperança. Então, Não é uma escolha difícil, né? Não é. Nem um pouco difícil. Não é, fora do meio declara, não é uma escolha difícil. Se joga. E a gente vai pro quadro de indicações agora. E nessa pegada política, gente, eu vou deixar pra você uma indicação de uma banda que eu sou apaixonado. E eles têm umas pautas muito políticas, não é de hoje. Só que assim, eles estão lançando um disco novo e eles já declararam que é um disco, né? Quando você ouvir esse episódio, esse disco já vai ter sido lançado. E eu já vou dar dica porque eu sei que vai ser foda, pelas músicas que já saíram, inclusive. Mas assim, a pandemia impactou, a guerra da Rússia impactou, as questões dos governos extremistas impactaram. E assim, vão ouvir Will of the People, do Muse, que eu tenho certeza que vai estar ali fazendo a gente refletir sobre essas questões como eles sempre fazem. Uma banda que até hoje não me decepcionou, e todas as músicas que saíram até agora mostram exatamente isso. Então a minha dica pra você nesse episódio é Will of the People, da banda
me use. Gui, o que você deixa de lição de casa pra audiência do Fora do Meio? Olha, vou fazer 2 indicações nessa pegada que a gente tá falando. Primeiro, pra gente conhecer, conversar melhor sobre as raízes do movimento LGBT e também pensando pro nosso futuro, o Renan Quinalha, que é um pesquisador, também um ativista que eu gosto muito, ele tá lançando um livro novo agora, chama alguma coisa como Movimento LGBTI, uma breve história do século XIX aos nossos dias. Eu acho que alguma coisa assim, se não esqueci nenhuma palavra. Sim, mas vai estar aqui na descrição o nome bonitinho, gente. Vai estar aqui na descrição, eu acho que é um livro muito bacana. O Renan é um pesquisador, também um ativista, uma pessoa engajada. Ele tem outros livros também, ele participou da pesquisa da Comissão da Verdade sobre a repressão da ditadura contra as pessoas LGBTs. Depois ele ajudou a organizar um livro sobre a história do movimento LGBT no Brasil. Eu acho que agora ele está com esse livro muito bacana, que também faz ensaios, pensa como a gente chegou até aqui, como a gente pode avançar. E não é nenhum disco, não é nenhuma música, não é nada exatamente da cultura, mas é um movimento, uma plataforma que eu acho bacana, que é a Vote LGBT. Então é uma plataforma que já existe algumas eleições, que esse ano estão com uma proposta muito legal. Na eleição passada a gente teve um recorde de candidaturas LGBTs, né, para vereador, para prefeitura, e também um recorde de pessoas LGBTs eleitas. E agora a gente quer quebrar esses recordes, que é acima de tudo que as candidaturas sejam eleitas, ocupem esse espaço. Então a Vote LGBT é uma plataforma muito legal que está incentivando isso. Acho que todo mundo devia acessar, conhecer também um pouco mais da nossa candidatura, se gostou desse papo aqui, seguir nas redes sociais. E é isso. E votar com orgulho, votar LGBT no dia 2 de outubro. E fora Bolsonaro. Com toda certeza. Gui, como que o pessoal te acha na internet? Quem ficou curioso quer conhecer um pouquinho mais? Em todas as redes, menos no Twitter, vocês podem procurar lá, Guilherme Cortez 50005, que inclusive é o nosso número na urna. E no Twitter você encontra a gente só como Cortez 50005. A gente tá lá no Facebook, a gente tá no Instagram, a gente tá no TikTok, tá no Twitter, tem WhatsApp. E lá a gente tá postando bastante coisa das nossas agendas, das nossas propostas. Então, quem quiser conhecer, acompanhar o nosso trabalho, fazer parte desse movimento também, que a nossa vitória só vai vir se for coletiva, e só faz sentido se for coletiva também, vai ser muito bem-vinda, vai ser muito bem-vindo. Então, nos acompanhem lá e vamos junto. Sim, com toda certeza. E Gui, eu quero te agradecer demais por estar aqui comigo, batendo esse papo, né, falando um pouquinho sobre essa questão política. Eu sei que você deve estar falando isso horrores, mas assim, eu acho que é muito importante a gente estar discutindo isso aqui no Fora do Meio, né, que é esse canal que eu tenho acesso a conversar com tanta gente dos mais diversos lugares do Brasil. E eu quero agradecer também ao Luiz, né, que foi quem entrou em contato, sugeriu essa conversa. Tipo, vocês leram meus pensamentos, eu estava pensando, putz, eu preciso achar alguém pra ter esse papo comigo, e vocês caíram do céu, assim, aqui na minha vida, me presentearam com esse bate-papo, essa conversa sensacional. Então, de todo o meu coração, muito obrigado. Que bom que deu um match, Fê, porque eu também agradeço muito a você pela oportunidade de estar falando. A gente está falando com todo mundo, então quem estiver ouvindo a gente, quiser chamar também para fazer um bate-papo, para participar de alguma conversa, a gente quer ecoar e levar essas nossas ideias, nossas propostas cada vez mais longe. Então, te agradeço muito a oportunidade de estar aqui e a todo mundo que escutou a gente até agora. Sim, com certeza. E se você, ouvinte, não conhece o Fora do Meio, não segue o Fora do Meio, segue a gente no Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. Vai lá, conversa comigo, fala o que você achou desse episódio, né? Fala sobre os seus candidatos, o que você aprendeu com esse papo no Fora do Meio Podcast @gmail.com. E eu quero te convidar também a fazer parte do nosso grupo do Telegram, né? Comentar com a gente lá, comigo inclusive, né? O que você achou desse e dos outros episódios. Vem fazer parte aqui dessa galera do Fora do Meio. E eu encontro vocês daqui a 15 dias para mais um papo sobre política. E eu não vou dar spoiler, gente. Tá muito legal esse episódio, eu não vou dar spoiler. Eu encontro vocês então no Fora do Meio Podcast. Pessoal, muito obrigado. Um beijo enorme para todo mundo. Tchau. Este podcast faz parte da Podcast. Conheça os demais programas da rede acessando podcast.com.br.